Você já se deparou com algum texto difícil de entender? Às vezes aparecem umas palavrinhas assim que você não sabe o significado e parece que o texto vai te desesperar, você vai acabar entrando em pânico, sua mente vai entrar em colapso. Sabe por que isso acontece? Eu sou o professor Anderson e no quadro Ponto a Ponto de hoje do canal Destrava-Língua, a gente vai falar sobre compreensão e interpretação textual. Solta a vinheta! Fala galera, eu sou o professor Anderson e você está conectado no canal Destrava-Língua. E hoje no canal a gente vai falar tudo sobre compreensão e interpretação textual. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever aqui no canal, ativar o sininho para novas notificações, para a gente poder crescer o nosso canal e produzir cada vez mais conteúdo para vocês, belezinha? Pessoal, antes de mais nada, é importante entender que o texto ele é um objeto feito, é um objeto criado para ser lido, para ser exposto. Então, meu caro aluno, meu caro candidato a alguma prova de concurso público ou ao próprio Enem, aproveite essa oportunidade para destrinchar o texto, tá? Use o texto mesmo a seu favor. Dentro dele tá todas as informações que você precisa, tá? A gente vai usar dois elementos para poder compreender e interpretar o texto, que é o conhecimento que você tem do mundo, daquilo que você entende do mundo, do seu conhecimento prévio e também do próprio texto, belezinha? Pessoal, antes de mais nada, a gente tem que saber diferenciar o que é compreensão e interpretação textual, tá? Ah, professor, mas existe diferença entre compreender e interpretar um texto? Pessoal, a maioria dos editais de concurso público vem lá descrito compreensão e interpretação textual, ou seja, os dois são diferentes. Por serem coisas distintas, é importante que eu saiba quando eu estou compreendendo e quando eu estou interpretando. Quando uma questão de um concurso, de uma prova, pede para que eu compreenda ou quando eu interprete o texto. Então vamos lá. Pessoal, compreensão textual é quando eu traduzo o autor de maneira bem objetiva. É quando eu leio um texto e entendo ele de maneira literal. Ou seja, eu não preciso de nada externo ao texto para que eu faça a minha compreensão textual. Alguns comandos de algumas questões de provas, de concurso, geralmente vem assim. Segundo o texto, o autor defende que, segundo o autor, ou de acordo com o texto. Todos esses comandos e outros derivados desse, eles vêm girando em torno do texto em si, tá? Ou do próprio autor. Então, não extrapole a sua compreensão, tá? Pegue todos os elementos que estão ali dentro do texto e traga para a sua compreensão. Ou seja, depende muito mais do autor e daquilo que ele está dizendo do que daquilo que eu conheço a respeito do mundo. A interpretação textual é aquilo que eu concluo a partir daquilo que eu compreendo do texto. O autor me entrega uma informação e a partir dessa informação eu posso deduzir, eu posso inferir aí aquele conhecimento que eu tenho de mundo, aquele conhecimento prévio que eu tenho sobre as coisas, sobre aquele assunto que está sendo tratado, ele vai vir à tona, tá? A maior parte dos comandos desse tipo de questão vai vir assim. O autor defende que, segundo o autor, segundo o texto, de acordo com o texto, observe que esses comandos, eles vêm direcionando para o texto e para o leitor. Então, por isso que a minha opinião, né, ou aquilo, não necessariamente a minha opinião, mas tudo aquilo que eu sei de mundo, aquilo que eu posso concluir, aquilo que eu já aprendi de alguma forma, ele pode vir agora na interpretação textual. Então, pessoal, saiba diferenciar compreensão, vem do autor, vem do texto, de interpretação, aquilo que eu concluo a partir dessa compreensão. Tranquilo? Belezinha? Vamos continuar. É importante a gente também fazer algumas observações também a respeito dessa diferença entre compreensão e interpretação textual, tá? Eu vou citar alguns exemplos, algumas dicas, algumas observações que você possa aplicar ao texto para você diferenciar o que é interpretar e compreender o texto, tá bom? Óbvio que algumas dessas observações aqui, a gente depende de uma, né? Na verdade, a compreensão e a interpretação textual, elas estão ligadas entre si, uma depende da outra, apesar de terem as suas distinções, as suas características bem demarcadas, mas uma faz parte da outra. Então, por isso que normalmente há essa confusão de entendimento entre ambas as partes. Então, olha só, eu preciso observar autor. Identificar o autor me ajuda muito na interpretação textual. Quem é esse autor? Qual esfera ele veio? Se é da esfera
literária, ou sou da esfera científica. Isso tudo é fora o texto, tá? Entender quem é o autor, saber quem é o autor que está escrevendo, me ajuda muito para interpretar o texto. Qual é o público-alvo desse texto? O público-alvo do texto, pessoal, me ajuda também a interpretar o texto. Eu preciso saber se é para um público estudante, eu preciso saber se o público-alvo, né, está direcionado para um público talvez mais científico, se realmente o texto ele foi feito para a população de maneira geral, para o senso comum, se é um público voltado para a religião. Então, entender, saber qual que é a função e para onde ele vai ser direcionado, me ajuda também a interpretar o texto, ok? E, dando sequência a isso, onde o texto é veiculado. Gente, às vezes acontece de alguma questão, principalmente no Enem, de perguntar a respeito, às vezes ler o rodapé do texto, né? Ver lá de onde ele foi publicado, né? Ler essas informações que estão além do texto também ajuda numa boa compreensão e interpretação textual também, ok? Mas a veiculação do texto me ajuda a compreender o texto, ok? Qual que é o papel social do autor? Isso é importantíssimo, pessoal. Além de entender quem é esse autor, eu preciso saber qual que é a função social dele, né? Se quem está falando é um sociólogo, se é um político, se é um psicólogo, se é um religioso, enfim, entender qual que é a ação ou a participação social desse autor define muito bem sobre aquilo que eu quero entender sobre o texto. Justo agora os cachorros começaram a latir. Os cachorros do vizinho. Então, pessoal, saber qual que é o papel social do autor me ajuda na compreensão do texto, beleza? Qual que é o objetivo do texto? O objetivo do texto é informar, é debater, né? É trazer o assunto em pauta, enfim, existem inúmeros objetivos e vai depender do texto e do autor. Isso serve para compreender e interpretar o texto. E o que eu sei sobre o assunto, sobre o tema do texto? Pessoal, isso daí é interpretação textual purinha, tá? Então, quando eu leio o texto, identifico o tema, identifico o público-alvo, sei quem é o autor, agora eu preciso saber o que eu sei sobre esse tema. Aí a aplicação disso daí para a sua interpretação textual. Exemplos, fatos, dados, são observações que a gente tem que fazer para ajudar na compreensão textual, beleza? Bom, pessoal, além disso, também eu separei umas técnicas ou umas dicas para te ajudar a fazer uma boa compreensão e interpretação textual. Técnica número 1. Atentar-se para o comando das questões. Pessoal, isso é de suma importância, pelo amor de Deus, tá? Eu preciso entender qual é o comando da questão para saber se eu vou no nível da compreensão ou no nível da interpretação. A técnica número 2. Destaque aquela palavrinha ou as palavrinhas-chave sobre o comando da questão. O que a questão está querendo? Que eu interprete ou que eu realmente faça a compreensão do texto. A técnica número 1 e número 2, elas estão juntinhas, tá? Então, eu observo, já dou aquele destaque lá com o lápis, a caneta, sei lá, marcador de texto, e aí sim, já vou fazer a minha leitura do texto direcionado para o comando da questão. Então, antes de ler o texto, atente-se para o comando da questão e grife esse comando da questão, belezinha? Técnica número 3. Não se prenda a termos ou palavrinhas no qual você não saiba o significado. Não se desespere, é aí que a maior parte dos candidatos numa prova acabam dançando, tá? Pessoal, o próprio texto, né, ele é um emaranhado de palavras ali, interligadas entre si, e que constrói um contexto, tá? Então, às vezes, eu passo por uma palavrinha ali que talvez eu não consiga identificar ou traduzir segundo o dicionário, né, o significado dela, mas eu consigo ter uma ideia global baseada na própria construção do texto, no próprio contexto do texto, tá? Então, o que mais acontece é uma mosca passando na hora da gravação. O que mais acontece é quando o candidato ele vê aquela palavrinha lá e começa a desesperar, tá, gente? Nós não dominamos todo o léxico ou todo o vocabulário da língua portuguesa. Eu sou professor de língua portuguesa e tem muitas palavrinhas que eu também não sei o significado. Então, calma, tá? Leia o texto com atenção, atente-se para o comando da questão, não se prenda a essas palavrinhas. Dê sequência à leitura do seu texto que você vai conseguir compreender o restante, tá ok? Técnica número 4. Saiba diferenciar a sua opinião da opinião do autor, tá, pessoal? Às vezes a gente quer impor a nossa opinião e quer fazer com que o texto esteja escrito de acordo com aquilo que eu entendo sobre o mundo, tá? Pessoal, calma, tá? Valores religiosos, valores familiares, enfim, políticos, tudo isso daí, pessoal,
é a sua opinião. Então, cuidado para que você não misture aquilo que o autor está querendo dizer com aquilo que você acredita, tá? Então, saiba separar uma coisa da outra, beleza? E por último, não extrapole a interpretação textual, tá? O que é isso, pessoal? É exatamente o que eu acabei de falar na técnica número 4. Às vezes eu quero aplicar o texto àquilo que eu penso a respeito do mundo, daquele tema, né? Não é isso que o autor está querendo dizer. Então, delimite, tá? Aquilo que você se envolve, daquilo que você entende a respeito do texto e aquilo que você concorda ou discorda a respeito do texto, tá? Fora isso daí, pessoal, é extrapolar o texto. Então, tome cuidado com isso, ok? Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. A gente falou um pouquinho aí sobre compreensão e interpretação textual de uma maneira muito mais simplificada para você entender de fato o que é um, o que é o outro, saber diferenciar e saber aplicar algumas técnicas para poder compreender e entender o texto, tá? Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um exercício do Enem, super legal para vocês fazerem, que em algum momento eu vou fazer a resposta e resolver junto com vocês a questão que se pede, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilha, mande para os seus amigos que vão começar a estudar agora. A gente vai estar começando aí o ano letivo, então todo mundo vai agora pegar firme, tá todo mundo animado. Então acompanhe os nossos vídeos do canal Destrava a Língua. Se inscreva, vou pedir mais uma vez para você se inscrever, ativar o sininho para novas notificações, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.